Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. E eu sou o Walter Pinheiro e esse é o RPCast. A gente segue na nossa série sobre decolonialismo, você pode acompanhar aí. E hoje nós vamos conversar com o Felipe dos Anjos para a gente falar um pouquinho sobre uma ideia talvez não tanto decolonial, mas que se aplica demais a essa nossa toda estrutura, que é a ideia da biopolítica e como que isso se dá na nossa Latinoamérica, nesse nosso Brasil. Seja muito bem-vindo, Duza, privilégio ter você aqui conosco, camarada. Fala aí, galera, fala aí, Gibran, Walter Pinheiro, prazer estar aqui com vocês, prazer grande voltar a BH, mesmo que com muitas milhas de distância, conectado por esse aplicativo maneiríssimo que você me mandou. Prazer estar aqui, pessoal. Coisa boa. Privilégio sempre ter você aqui conosco. E Belo Horizonte é essa capital real mundial, né, mano? O único lugar maravilhoso do mundo para se viver é aqui mesmo. Então seja bem-vindo à nossa cidade. Camarada, para quem tá te ouvindo, conhece menos você do que a gente, que não tem essa relação que, graças a Deus, Deus nos permitiu ter, como é que você se define, assim? Como é que você diz quem é o dos Anjos? Fala um pouquinho da sua caminhada, da sua trajetória, para o pessoal te conhecer. Cara, eu sou um jovem vascaíno. Putz, você quer começar de novo, mano? Você perguntou como eu me defino, né, irmão? Ah, não, desculpa, foi mal, perdão. Segue aí. Então é isso, tipo, eu sou um jovem vascaíno, gonçalense, né, da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que gosto bastante de música, especialmente de uma boa guitarra, de uns bons timbres de guitarra, e por força da história, se a gente tivesse num tom mais pentecostal, eu diria que por força da história de Deus e do Espírito de Deus na minha história, eu também sou pastor evangélico batista. Estou há pouco mais de 3 anos morando aqui em São Paulo para desenvolver meu ministério e também as minhas pesquisas de ciência da religião, teologia e tal. Mas eu sou Felipe dos Anjos de São Gonçalo, casado com a Jéssica, pai da Lara, torcedor do Vasco, apreciador de guitarra e de bons livros. Então, Duza, eu acho que a sua vida é muito triste, porque você já nasceu errado, você é vascaíno, então você está acostumado com o sofrimento. Depois você se mudou para São Paulo, que isso é um erro muito grave, ninguém deve cometer isso. E o terceiro ponto, você é pastor. Ser pastor é uma tragédia no Brasil, então eu quero que você conte aqui pra gente como foi essa descoberta da sua vocação, uma vocação bem penosa assim. Por que o Duza é pastor? Da onde veio isso? São muitas razões para ser vice, né? Olha, cara, eu diria que para tentar justificar, né, fazer uma teologia da justificação dessas 3 razões pelas quais eu sou um sofredor, eu sou vascaíno pela influência do meu avô. Foi jogador, você acredita? Meu avô foi zagueiro do Vasco. Caraca, meu. Tá explicado. Maldição hereditária. Ver lá as camisas, as histórias, assim, me fez virar um vascaíno, apesar de toda a minha família torcer pro Fluminense. Menos meu avô, no caso. E o motivo do sofrimento aí de ser pastor, cara, a vida, né, a experiência religiosa, a fé marca a minha família de forma muito determinante, assim. Eu não sei nem quando começou, nem qual foi a primeira geração de cristãos da minha família, porque meu avô, meus bisavós, minhas bisavós, todos cristãos católicos por parte de pai e cristãos evangélicos da Assembleia de Deus por parte de mãe. Então eu cresci assim num ambiente muito religioso. A minha avó era uma católica praticante, fervorosa, e minha mãe uma mulher da Assembleia de Deus, neopentecostal, naquele jeito que vocês conhecem bem, assim. Então eu cresci nesse lugar e a minha mãe levou eu e meu irmão desde muito cedo para a igreja, no colo ainda, né? A minha mãe diz que o meu irmão era uma criança de colo, eu era uma criança um pouquinho mais velha, que meu irmão tem 2 anos de diferença,
E ela já levava a gente para a igreja. Então eu cresci ali numa comunidade neopentecostal, que a minha mãe participava, chamada Igreja Nova Vida. E eu era uma pessoa muito, digamos assim, encantada com a religião, com o aspecto simbólico, linguístico, artístico, místico também, né, da religião, com toda a magia e encantamento que envolve a religião. Sempre fui muito encantado por isso, muito curioso por isso. Sempre questionava minha avó, queria aprender, queria ouvir, ficava de longe espiando as missas que ela fazia em casa. E sempre muito encantado com a igreja da minha mãe também, muito carismática, muito louvor, né? Década de 90, minha cidade estava passando aí por um avivamento espiritual, e aí todo esse movimento de louvor espiritual, de cânticos espirituais e louvores, estava afetando ali a minha cidade. E eu gostava bastante de igreja, sempre fui desde criança. E aí, meu caro, assim, eu vou te dizer que em 1998, eu participei, em janeiro de 1998, eu tinha então 10 anos, eu participei de um evento da Igreja Batista, e ali eu fiz o que os cristãos protestantes chamam de tomar uma decisão por Jesus, né? De receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, assim que se dizia, assim que se diz, talvez ainda. E a partir dali, cara, eu me engajei assim num compromisso muito intenso com a igreja. Bom, eu tinha 10 anos, mas eu já era uma pessoa meio rato de igreja, assim, estava sempre lá, especialmente por força de uma organização chamada Embaixadores do Rei, que tinha uma pegada de trabalho missionário e de desenvolvimento de lideranças muito intenso também. E ali, desde cedo, eu comecei a receber responsabilidades de pregação, de estudo bíblico, de liderança e tal, desde 12, 13 anos, de pregar na igreja, liderar reunião de oração e tal. Então, de certa forma, eu sempre fui identificado aí nesse lugar. As pessoas brincavam comigo assim, que eu era um crente viciado em igreja, e as pessoas me viam nesse lugar e me davam responsabilidades nesse lugar. Até que, sei lá, no final ali da minha adolescência, eu entrei em conflito com isso, se eu deveria fazer isso mesmo, ou se eu deveria, como meu pai dizia, né? Se eu deveria procurar um trabalho, que eu pudesse chamar de trabalho mesmo. A criança até gritou aí, ó, que eu devia procurar um trabalho, que eu pudesse chamar de trabalho, ou se eu seguiria isso, que era um traço da minha história, assim, era uma marca da minha história. Pregar, falar, liderar, oferecer estudos bíblicos, isso marcava a minha vida desde os 12 anos. E eu lembro que em março de 2007, eu comecei uma série de eventos em que isso foi se confirmando muito fortemente na minha vida. Eu costumo dizer que por meio de 4 testemunhos, né? Pelo testemunho da igreja, pelo testemunho da minha experiência com o evangelho, pelo testemunho das pessoas que conviviam comigo mais de perto, minha família, meus amigos, e pelo testemunho da minha própria história. Esses 4 testemunhos, eles começaram a aparecer muito forte em vários eventos na minha vida ali, até que em agosto de 2006, eu decidi conversar com o meu pastor e dizer que eu queria seguir nesse ministério, dar um tom mais, digamos, sério, né, e determinante no ministério pastoral na minha vida. E foi, cara. A época eu fiz vestibular também para comunicação social, cheguei a começar, fiz alguns dias e abandonei também lá no início. Mas, então, desde 2006 eu já imergi na formação teológica e pastoral. O seminário que eu estudei tinha muito essa ênfase, né, de formação pastoral. E até hoje sigo aí na teologia, na religião, no pastoreio, com muitas transformações ao longo desses tempos, mas me vendo sendo visto nesse lugar, sabe? Da pastoral, do ensino. Então é um processo, né? Tem vários eventos, mas é um processo de dar atenção a esses 4 testemunhos aí sobre a minha história, sobre a minha vida. Essas atividades, né, do pastoreio, do ensino,
igual você falou aí, no senso comum elas são tidas como isso, né? A gente vai ouvir muito o pastor, seja o professor, essa fala, né? Mas você não trabalha, não, você só dá aula, você não trabalha, não, você só é pastor, né? Como se essas atividades não fossem desgastantes tanto quanto, na minha opinião, né? Infinitamente mais desgastantes do que qualquer outra atividade, que na minha opinião, assim, a vida de professor é dura pra caramba, preparar aula, corrigir coisas, você trabalha muito em casa, você trabalha muito dentro da sala mesmo, e a vida de pastor, para mim, é um pouco pior, porque você não tem descanso, né? Você tá 24 horas em trabalho. O telefone tocou num velório, num casamento, seja qualquer coisa, é você o tempo inteiro. E para mim é um pouco pior, porque o médico, o bombeiro, o eletricista, o pedreiro, ele tem o direito de errar, ele erra alguma de uma maneira ou de outra. Todo mundo entende isso na boa. Agora, o pastor não, ele precisa de dar as respostas certas, não pode falhar, e ele tem que ser a resolução daquele problema. Então, o cara te liga 2 horas da manhã porque a mulher quer divorciar, porque ele quer divorciar da mulher, e você tem que ir, e você tem que chegar lá e resolver o problema daquele casamento. Então eu fico assim, cara, o pastoreio é uma bomba relógio no nosso país. A forma como a gente entende essa relação de pastor como esse super-herói, como essa super pessoa, assim, né? E acaba que é uma pressão talvez desnecessária. Talvez o pastor seja alguém só que caminhou um pouquinho mais que a gente, que fez algumas leituras que a gente não fez, então ele vai trabalhar para a gente algumas questões, mas é um ser humano como qualquer outro, né? Como é que você lida com essa pressão do gabinete, com essa pressão? Porque, apesar de tudo, né, dessa trajetória, você é um cara muito novo, né? Então, como que você lida com essa pressão toda de, poxa vida, eu sou o pastor? Bom, Gibran, eu diria que, assim, enquanto eu estava no Rio, e eu desenvolvi meu ministério pastoral no Rio, de 2012 até 2016, então eu fui ordenado ao ministério em 2012, em abril de 2012, eu já estava plantando uma igreja desde novembro de 2011. Eu sinto que lá no Rio, essa cobrança, eu diria que essa vigilância, né, sobre e contra a vida do pastor, ela era mais intensa, mais perceptível. A minha sensação é que, por estar numa configuração religiosa e uma configuração eclesiológica completamente diferente, e numa cidade que tem uma relação com a religião e com os ofícios, né, religiosos também completamente diferente, isso não aparece tanto aqui. Aqui eu diria que as minhas humanidades, as minhas limitações, as minhas precariedades são mais respeitadas, são mais compreendidas, estão mais, inclusive, acolhidas no sentido como você colocou a questão, em relação à minha pastoralidade, entendeu? Eu sinto outros tipos de preconceitos com a minha pastoralidade e com a minha existência aqui em São Paulo. Mas esse aspecto, ser julgado como pastor desta forma aí, como você colocou, eu era bem mais no Rio, assim. Eu diria que a mentalidade moralista da minha cidade e a mentalidade punitivista, assim, associada à religião na minha cidade, que tem a ver com forte conservadorismo, né, era muito mais intensa, assim. Então, quanto mais fundamentalista, conservador, moralista, legalista é um ambiente, pior para a saúde mental, emocional e social de um pastor. Porque ele será cobrado como um santo, mas como um santo dessa perspectiva moralista, e não como um santo da perspectiva do evangelho ou das tradições cristãs. Ele vai ser cobrado como alguém que não pode cometer nenhum desvio, como alguém que não pode cometer nenhum deslize, como alguém que o tempo inteiro precisa performar esse legalismo, esse moralismo, esse modelo de pastoral aí bem tacanho, né? E bem violento, inclusive. Então, no Rio eu era mais cobrado assim, mas como eu comecei a plantar uma igreja muito cedo,
Eu diria que as pessoas que conviveram comigo desde o início da plantação, elas já foram quebrando muitos desses paradigmas e dessas perspectivas sobre o ministério pastoral, e aí as coisas foram ficando melhores para mim internamente, ou seja, na minha comunidade local, e foram ficando cada vez piores para mim externamente, ou seja, em relação às outras igrejas batistas, em relação às outras igrejas evangélicas da minha cidade. Para as outras igrejas evangélicas da minha cidade, e batistas especialmente, eu era uma espécie de um herege, ainda devo ser, uma espécie de um profano, de um pecador de alta categoria, assim, porque eu não me enquadrava sob nenhuma hipótese, nem no estereótipo, nem no lógico, nem no argumentativo, nem no hermenêutico, nem no homilético daquilo que se espera de um pastor batista. Então eu recebia todos os tipos de juízos e julgamentos que você possa imaginar, eu recebia, digamos assim, da comunidade religiosa da minha cidade. Mas dentro, à medida que o projeto de plantação foi consolidando, que eu fui construindo e conhecendo uma comunidade de fé generosa, né, solidária à minha existência e eu à existência dela, internamente as coisas foram fluindo bem, sabe? Então, a minha maior dificuldade sempre foi, digamos, com a comunidade religiosa maior da minha cidade. O mundo religioso da minha cidade é bem hostil a mim, assim, bastante. Isso já me fez muito mal, hoje não faz mais. Hoje, graças a Deus, eu sou bastante indiferente a isso, mas me fazia mal, bastante mal. Eu que fui um jovem seminarista que pregava em todas essas igrejas, eu que fui um jovem seminarista considerado por essas igrejas uma espécie de um fundamentalista promissor, né, de um pastor batista formado na categoria de base do fundamentalismo batista da minha cidade. Peguei em várias igrejas, em vários congressos, participava de tudo. Depois de viver isso tudo como um adolescente, um seminarista, quando eu chego no ministério pastoral, ser tratado como um leproso, um anticristo, o que você quiser aí, de figura de exclusão, né? Conheci tudo isso e até hoje, de certa maneira, né? De certa maneira, tenho uma memória muito forte da igreja em que eu fui pastor lá no Rio, e do tempo em que eu fui pastor lá no Rio ainda tenho uma memória muito forte no imaginário religioso da minha cidade, de modo que eles me relacionam muito rápido a tudo que eles veem como problemático, assim. Então eu diria que isso já me fez sofrer, isso já me fez muito mal, mas hoje as coisas estão razoavelmente melhores. E aqui em São Paulo eu acho que os dilemas são outros, assim. Os dilemas são outros, os conflitos são outros. Eu diria que o Rio de Janeiro é mais moralista e São Paulo é mais liberal, inclusive no sentido econômico do termo. É uma cidade onde religião e trabalho se confundem. No Rio, religião se confunde com moral e política. Em São Paulo, religião se confunde com trabalho e dinheiro. Tanto que a maioria das religiões mais mercadológicas do Brasil aconteceram e se desenvolvem na cidade de São Paulo, muito mais do que em qualquer outro lugar do Brasil. Talvez 2 grandes experiências de mega church no Brasil estejam fora de São Paulo. As demais estão todas acontecendo e se desenvolvendo aqui em São Paulo, porque é uma cidade mais de lógica produtiva, de lógica trabalhista, de lógica econômica do que o Rio, que é uma cidade de lógica mais moralista, de lógica mais carola, né? O Rio é a cidade da moral católica brasileira, nesse sentido. E São Paulo é a lógica da modernidade racional e produtiva do capitalismo moderno brasileiro. E isso impacta na forma da experiência pastoral e religiosa aqui também. Então, Duza, quando eu te zoei no início da live, falando você ser maluco de ir para São Paulo, é justamente isso. Porque eu tive várias experiências aí, com o Ministério de Missões e tal, e o que eu percebi sempre foi essa profissionalização de toda a vocação cristã. Então, São Paulo eu sempre recebi convites para ganhar grana para fazer o que eu fazia. E eu não queria ganhar grana, eu acreditava no trabalho, eu queria espaço para poder fazer o que eu acreditava. Nunca tive esse espaço. Então, o seu recorte aí falando sobre a questão de como funcionam as coisas em São Paulo e no Rio é muito legal, porque aqui em BH, eu, Gibran, os pastores daqui, a galera cristã daqui, experiencia uma realidade parecida com o do Rio. Não é tão gritante assim, não é tão visível,
mas como que a gente tem algumas mecas de igreja, de mega church, a gente é influenciado por uma cultura específica, existe um moralismo religioso aqui. E aí eu queria buscar na sua história quando foi a sua ruptura de ser esse garoto prodígio, que isso é um grande problema nas nossas igrejas. Eu também experimentei isso e eu me reconheci na sua fala, que quando a gente se converte muito novo, a gente vai, faz seminário, estuda, assume a liderança de jovens, dá discipulado, e todos os pastores parecem que brigam por nós para a gente poder falar, porque a gente atrai muita gente, a gente consegue mobilizar um grande grupo, e aí a gente é tratado como prodígio, igual você falou que pregou em várias igrejas batistas. Aqui em BH, isso que parece que é um plano de carreira, tipo assim, para você ser um jovem reconhecido, tem que ser aquele cara que prega em várias igrejas, aí você vai sendo chamado para conferência, para os acampamentos da Juventude Batista, e aí você hoje trabalha com o aspecto da violência da religião. A partir de qual momento que você identificou que você precisaria migrar desse garoto prodígio do fundamentalismo para ser esse profeta? Apesar de ser um menino, é um profeta que trabalha com as violências ao seu redor. Porque eu sei que seu objeto de pesquisa hoje são as violências da religião, e essa ruptura e esse momento de mudança é muito significativo na nossa vida. Eu experimentei um pouco dele, mas você com certeza experimentou de uma maneira mais enfática, que você estudou isso, você fez disso o seu ministério, talvez. Olha, essa ruptura, ela é muito explícita na minha vida, e ela tem eu diria que ela tem um evento muito claro. Depois dali, tudo foi completamente diferente na minha vida. Eu diria que dois eventos muito claros. O primeiro, eu ainda estava no primeiro semestre do seminário, eu ainda era um jovem sendo formado para dar continuidade à lógica mais fundamentalista e mais conservadora possível das igrejas batistas da minha cidade. Eu estava no seminário da convenção, pregando largamente nessas comunidades e sendo formado para isso. Terno e gravata, pregando 4 vezes por domingo, liderando juventudes, enfim. Então, o que aconteceu foi que logo no primeiro semestre aí do seminário, um amigo meu me chamou para ir num seminário chamado Lutando pela Igreja, e ele falou assim: bom, dos Anjos, vem aqui em Volta Redonda, vai vir um cara que fala sobre a responsabilidade social da igreja, a gente precisa conhecer quem ele é, o que ele está falando. E esse cara era o Ari, e o seminário Lutando pela Igreja foi uma espécie de protótipo do Missão na Íntegra, né? Foi o primeiro seminário assim que o Ari rodou, difundindo a missão integral, pelo menos nessa fase mais recente dela. E aí, eu já fui nesse seminário, eu lembro claramente o que ele pregou lá, o que eu ouvi lá. Perdão que sustenta o universo, essa mensagem você encontra na internet, ele pregou ela em alguns lugares. É a famosa mensagem onde o Ari fala, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. E aí eu ouvi essa mensagem com uma pegada teológica profunda, mas também com uma pegada social muito profunda, muito estruturada. E eu voltei, como disse um pastor amigo meu na época, eu voltei virado para a igreja, assim. Eu converti de novo, tive uma outra experiência com o evangelho, tive uma outra experiência com a missão. E no mês seguinte, eu iria passar um mês inteiro numa cidade chamada Icozinho, no extremo sertão do Ceará. Extrema pobreza. Extrema pobreza é o chamado Brasil profundo, né? Extrema pobreza, extrema violência. E eu fui passar o mês de dezembro inteiro lá. E aí eu vinha dessa experiência com Missão na Íntegra, ou com Lutando pela Igreja, e passo um mês da minha vida no Brasil profundo, no Brasil da extrema pobreza, de gente que não tinha o que comer. Eu conhecia a pobreza já, porque é o meu lugar de vida, de origem, mas eu não conhecia a extrema pobreza do Brasil, essa pobreza que é muito retratada em filmes e tudo mais. E aí, quando eu voltei para minha igreja depois desse mês no Ceará, eu já era outra pessoa, minha perspectiva, minha pregação já era outra. E daí eu passo os 3 anos do seminário seguintes, né? 4 anos seguintes do seminário, emergindo aí nas teologias latino-americanas e entrando, claro, em rota de colisão e conflito com a minha igreja local, com a minha própria tradição e também com a minha própria configuração
pastoral e teológica, né? De modo que eu saio do seminário, eu termino o seminário e eu, ao mesmo tempo, saio, né? Ou sou convidado a me retirar da igreja onde eu cresci, né? Da igreja que me formou. Mas eu sou convidado a me retirar dela porque já não tinha espaço mais ali para mim e para as coisas que eu estava pensando a partir dali. Então a ruptura tem esses dois encontros. O encontro com a extrema pobreza do Nordeste brasileiro e o encontro com a Missão Integral ali em 2006. Tem outros muitos eventos, mas esses são determinantes, cara. Meu filho, o Ariovaldo é o João Batista, arrastou todo mundo pro deserto, entendeu? Esse cara é o Papa. Eu acho que a gente tinha que mudar o nome aqui dessa nossa série, nem chamar mais decolonialismo. Tinha que chamar Os Encontros com o Ari, ou o que o Ariovaldo fez com a gente. Porque todo mundo que a gente bate um papo, graças a Deus, em determinado momento da conversa, fala, não, mas aí o Ariovaldo... E eu não vejo isso como nenhum problema, muito pelo contrário, o Ari é um querido, um amigaço, e essa trajetória também, ela acontece comigo, ela acontece com o Walter, de em algum momento na vida, o Lutando pela Igreja, ou Missão na Íntegra, ter sido o fator de libertação pra gente daquela situação de religiosidade que a gente... de religiosidade ruim que a gente vivia. Então eu acho até legal você falar assim, porque fica parecendo que a gente combinou. Quem tá ouvindo os nossos podcasts vai pensar assim, pô, velho, nos últimos 10 podcasts os caras só falam da Ariovaldo. Mas... E só pra fazer um registro, Gibran, tem gente que inclusive bebeu do Missão na Íntegra, é progressista e critica o Ari hoje. E eu falo a mesma coisa, respeita a patente. Porque foi esse cara que te salvou do fundamentalismo, dessa vida sua, do problema com a religião, da sua crise. Não, e eu acho legal a gente fazer isso até por uma questão histórica, assim, porque hoje tem muita... Nossa, eu conheço demais camaradas, amigos meus, inclusive, que a gente juntava para ouvir o Ari junto, em razão dessa nossa bipolaridade, né? Agora bate no Ari, porque o Ari é comunista, que não sei o quê, mas e o PT, que não sei o quê... como se descredibilizando todo o trabalho maravilhoso do Ariovaldo. É difícil descredibilizar o trabalho desse cara, mas eu tenho vários amigos que hoje entram nessa. Então aí eu fico pensando assim, meu irmão, você tá maluco, meu irmão? Se não fosse esse cara te jogar uma boia nesse universo, nesse mar que você tava se afogando, aí você tinha morrido, e agora você vai morder a mão de quem te tirou do meio do mar aberto, assim, saca? Então... é uma loucura. Exatamente isso. Esse Lutando pela Igreja, ele viria a acontecer em vários outros lugares antes dele virar Missão na Íntegra. E eu circulava, eu ia atrás. Onde o Ari estava pregando, eu ia atrás. E isso foi revolucionário na minha vida mesmo, assim. E olha que a gente está falando da Missão Integral, que é, em comparação a outras teologias latino-americanas, inclusive outras teologias protestantes, é ainda como eu posso dizer, é um lugar médio extremamente confortável para igrejas conservadoras habitarem, sabe? Não tem nada de super radical, mas é que para quem vivia num mundo batista totalmente formatado por uma teologia norte-americana, né, para falar em colonialidade, por uma lógica salvacionista, conversionista, extremamente segregadora, né? Aquilo foi revolucionário para mim e representou sim um conflito libertador, um conflito importante na minha vida em relação à minha igreja e à minha história, assim. Depois dali, de outros eventos, né, eu não pude continuar da mesma forma. E aí eu levo esse meu engajamento com a Missão Integral para o meu processo de plantação da igreja, até que em 2013, nas manifestações de junho de 2013, eu tenho, assim, o meu primeiro conflito, ou eu encontro o primeiro grande limite interpretativo, conceitual, teológico, hermenêutico da Missão Integral. Aí eu tenho uma ruptura com a Promissão Integral, mas não tão grave quanto eu tive com o fundamentalismo, né? Mas eu tenho, dali em diante eu passo a ter outros interesses, busco outras referências, e aí nós já estamos falando das minhas primeiras
identificações com o projeto de pesquisa ou com o campo de pesquisa que venha se tornar futuramente o meu próprio projeto mesmo, né? De mestrado, de doutorado. Então, mano, entrando direto assim nesse nosso assunto aqui, que é o lance do decolonialismo, e você falando aí do seu projeto, você pode até explicá-lo melhor se quiser, mas em linhas gerais, parte do seu projeto era conversar com as vítimas, ou o que sobrou, né, dessas vítimas, que são as mães, as famílias. Então, nesses espaços periféricos, você andou uma caminhada aí entrevistando as mães desses jovens que eram mortos, né, pela violência do Estado e tudo mais. E aí, com um pouco mais de tempo, você traduz esse termo, né, que é o biopolítica, para a nossa linguagem talvez religiosa, que é a ideia do biopolítica, do sacrifício. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, primeiramente, da onde vem essa ideia do biopolíticas, que aí a gente, de repente, vai conseguir fazer uma relação com o decolonialismo e tal, mesmo esse termo sendo um termo europeu, né? Mas é um termo europeu que ele está pensado também muito a partir dessa ideia do sul global, né? E além disso, como é que é essa experiência de estar imerso nas comunidades, lidando com as mães, lidando com esses testemunhos, né? E dessa ideia de que talvez o aparato teológico não servisse para trazer todas as respostas para essa situação, que é uma situação muito, muito difícil, né? Muito, muito ímpar na trajetória dessas mães ou dessas vítimas, né? Eu vou começar do seu finalzinho aí, né? De como é que eu percebo que a teologia, eu tinha época, que era a minha, digamos, a minha identificação teológica forte na época, eram as teologias latino-americanas, especialmente da missão integral, e uma certa corrente mais ecumênica e protestante da libertação. Era o que eu lia, era o que eu aplicava, era o que eu pregava, era o que eu ensinava, até que junho de 2013 causa uma convulsão social no Rio de Janeiro. No Brasil, na verdade, né, as manifestações de junho de 2013, elas causam uma convulsão social no Rio de Janeiro, e essas convulsões põem milhões de jovens na rua por quase um mês. Assim, por quase um mês eu fui a manifestações todos os dias. E a manifestações gigantes. Assim, eu estou falando de manifestações de 300 mil pessoas, 400 mil pessoas, 500 mil pessoas. Até o dia 20 de junho de 2013, a avenida, uma avenida central lá no Rio de Janeiro, Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, lotada, onde se calcula mais de 1 milhão de pessoas nas ruas. E o Rio de Janeiro viveu um tipo de violência policial naquela época que se diferencia um pouco da violência policial e da repressão, né, que a polícia fez a esses protestos em outros lugares do país, porque o Rio de Janeiro estava passando pelo chamado processo de pacificação das favelas do Rio de Janeiro, que é um processo que envolve uma militarização brutal do cotidiano, da vida das populações empobrecidas da cidade do Rio. E todo o processo de repressão das manifestações acontecia com ainda mais violência nas favelas e nas periferias do Rio de Janeiro. E acontece o desaparecimento do Amarildo nessa época e a prisão do Rafael Braga. Então, não bastasse o meu espanto com a repressão policial na cidade, né? A repressão policial no centro da cidade, bomba de efeito moral, gás lacrimogêneo. Não bastasse essa minha experiência ali na rua, na manifestação, eu ainda tinha que conviver com o testemunhar desaparecimentos, uma postura da Força Nacional do Exército Brasileiro na favela extremamente absurda, assim, torturadora, uma postura que desaparecia pessoas, que matava pessoas, torturava pessoas. Isso aí que estava acontecendo ali em 2013, eu olhava para a minha teologia, eu olhava para a missão integral,
eu via os movimentos sociais discutindo o racismo dessas operações policiais, eu ouvia os movimentos sociais discutindo, por exemplo, a questão da remoção das favelas, porque isso veio à tona na época, né? O Rio de Janeiro estava sendo preparado para ser uma cidade olímpica, né? E aí muitas remoções. Então eu acompanhei a todo o processo de resistência da Vila Autódromo na época. Eu fui para BH depois e acompanhei as ocupações no centro de BH com a Áurea Carolina e todos os companheiros e companheiras dela. Nessa época, passei uma semana aí me engajando com direito à cidade, entendendo o direito à moradia e tal. Tudo isso aí é 2013. A época morreu Luiz Estrela, foi um dos primeiros homens assassinados, né, pelo Estado nas manifestações de 2013. E eu olhava para a teologia, eu falava, o que a Missão Integral tem para falar, sabe, com isso? O que a própria teologia da libertação tem a dialogar com isso, com o racismo, com a violência policial, com a violência do Estado? E eu não encontrei nada aí, mano. O máximo é pegar a teologia política alemã e tentar forçar uma relação entre o Estado totalitário, o Estado nazista com os regimes ditatoriais na América Latina. O máximo que você chegava era aí. Ou alguma coisa numa teologia associada ao José Comblan e companhia, para pensar os processos ditatoriais no Brasil, mas você não tinha muito, você não descia de forma teológica, mas no fundo assim do histórico colonial, do histórico escravagista, do histórico racista da sociedade brasileira, e eu entrei em conflito aí com a minha teologia. E no meio disso tudo que eu estou descrevendo aqui para vocês, meio emocionadamente, talvez me perdendo na lógica, aí vocês me ajudem se não tiver claro, me critiquem aí, a gente vai mudando, mas no meio disso tudo, eu conheço uma vigília que funcionava no centro do Rio de Janeiro e algumas vezes também na Maré, no Complexo do Alemão, uma vigília destinada a acompanhar mães de jovens mortos pela polícia. E eu passo aí nessa vigília. Toda terça-feira eu passo aí e acompanhar a dor e o testemunho dessas mães. Muitas delas pentecostais, claro, porque a periferia brasileira é uma periferia pentecostal, uma periferia feminina / feminista e uma periferia preta e pobre. Então ali estava a igreja pobre, a igreja popular, a igreja da mulher, a igreja da população preta brasileira, e é a igreja pentecostal. E eu começo a acompanhar aquilo ali e me chama a atenção duas coisas na época. Me chama a atenção como que elas articulavam a espiritualidade delas de forma crítica à violência do Estado, propositalmente, intencionalmente, discursivamente crítica à violência do Estado, e me chamava a atenção a forma como elas experienciavam algo no corpo ou na corporeidade pentecostal delas, experienciavam algo ali que fugia, digamos assim, ao enquadramento normal da teologia protestante ou dessa teologia mais comportada, inclusive a teologia da missão integral e a teologia latino-americana também. E ali eu não sabia ainda como organizar isso teoricamente, eu não sabia como organizar isso filosoficamente, nada. Eu só tenho digamos assim, me baixa o santo, né? Me baixa o santo. E eu falo assim, tem alguma coisa acontecendo aqui que eu preciso entender melhor. E a partir daí eu passo a acompanhar, especialmente essas mulheres, as vigílias dela, e me dedico a tentar entender que relação é essa entre religião, violência e Estado, especialmente essa relação, né? Entre religião, violência e Estado. E algo que eu já testemunhava desde pelo menos 2009, eu passo a tentar entender mais conceitual, teórica e politicamente, que é por que o protestantismo brasileiro, por que o campo evangélico brasileiro, ele é tão aderente e ele é tão legitimador da violência do Estado. Porque desde 2009 eu testemunhava, né, a plantação
das unidades de polícia pacificadora nas favelas do Rio de Janeiro. E eu percebia que toda a violência associada às UPPs, elas eram legitimadas pelas comunidades evangélicas, e eu vou dizer mais, elas eram desejadas pela maioria das comunidades evangélicas. E a partir de 2013, acompanhando essas mulheres, eu comecei a me perguntar então pelas resistências. Bom, se de um lado eu via uma igreja aderente à violência, naquelas mulheres, nas vítimas dessa violência que a igreja aplaudia, eu comecei a encontrar religiosas, crentes, né, pentecostais, que não legitimavam essa violência. Então, eu passo a acompanhar esse conflito. A partir daí, desde 2013, eu busco demarcar essa relação entre a violência, a religião e a política, né, ou o Estado. Fiz o meu mestrado aí, ainda não com as mães, porque não deu tempo. Apesar de eu ter diversas entrevistas, diversos áudios, diversas, digamos assim, etnografias informais desse campo de pesquisa, não deu tempo de colocar isso no meu mestrado. Então, no mestrado, eu só faço uma relação entre a teologia do sacrifício, ou as práticas sacrificiais e os discursos sacrificiais no interior das comunidades evangélicas. Eu faço uma relação entre isso e a lógica política que estrutura as unidades de polícia pacificadora. E é aí que eu chego na biopolítica. Então, à medida que eu vou tentando entender o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, o que está acontecendo entre o Estado e a religião na cidade do Rio de Janeiro, o que está acontecendo nas periferias, nas favelas, à medida que eu tento compreender isso, eu chego primeiro, né, num filósofo chamado Giorgio Agamben. Ele tem um texto chamado Estado de Exceção, Poder Soberano e a Vida Nua, que é um texto que pesquisa a relação entre a forma direito, a forma Estado e as corporeidades, né? Como é que um Estado pode, ou como é que o poder soberano pode lançar mão das corporeidades a ponto de, inclusive, eliminá-las ou aniquilá-las. Claro que não todas, porque existem vários critérios para que um corpo seja encontrado entre os extermináveis, entre os aniquiláveis. Mas eu chego primeiro no Giorgio Agamben, e à medida que eu vou me aprofundando nisso, eu chego nesse campo conceitual, que é o campo conceitual da biopolítica. E aí agora, talvez explicando um pouco o que é biopolítica até chegar à noção de biopolítica do sacrifício, quando eu emerjo para tentar entender esse problema mais profundamente, eu chego até uma série de cursos que o Michel Foucault ministrou no Collège de France, do início dos anos 70 ao início dos anos 90. Existe um texto dele, né, que é o chamado Nascimento da Biopolítica, que é de 1979, onde ele consolida diversas dessas aulas. Eu chego nesse texto para tentar entender questões que o Agamben estava levantando sobre o estado de exceção, sobre o poder soberano, e ali eu percebo que, em torno do conceito de biopolítica, existe uma discussão sobre o corpo de populações em relação a como o poder exerce uma violência contra esses corpos. Na verdade, o conceito de biopolítica ajuda a gente a pensar como é que o corpo dos indivíduos e o corpo das populações, especialmente o corpo das populações, né, o corpo político de uma determinada população, que é o corpo material e o corpo físico dessas populações também, como é que esse corpo está exposto a um modo de gestão da vida e da morte, certo? A um modo de controle, a um modo de determinação da vida e da morte muito marcado, especialmente por essa ideia de racismo e de racismo de Estado. Então, quando eu começo a estudar o Foucault, a história da sexualidade em defesa da sociedade, segurança, território e população, que é um outro curso, e nascimento da biopolítica, eu percebo que existe uma forma de organizar o poder no mundo que governa de forma excessiva e diferenciada certos tipos de população e certos territórios, que está direcionada e está posicionada para um certo corpo e para uma certa territorialidade, que não está posicionada e destinada a outras corporeidades e a outras territorialidades.
Eu percebo então aí que há uma gestão diferencial da violência e que há uma gestão diferencial da violência marcado por critérios biológicos. Aí você está dentro do campo da biopolítica, bem dentro do campo da biopolítica, que é quando a gestão, é quando o poder, ao exercer gestão sobre as populações, encontra em critérios biológicos fatores assim diferenciais para distribuir vida para uns e retirar vida de outros. Ou, se você quiser um termo mais explícito, né, para possibilitar vida, oportunidade de vida e de reprodução de vida para certas populações e para direcionar morte, estado policial, perseguição, manutenção de pobreza e de precariedade para outras populações. Eu percebo que existem critérios aí biológicos que vão determinar a gestão que o Estado exerce de determinadas populações ou de certas populações. E esse conceito me parece útil, então, na época. Eu começo, então, a pesquisar como é que o Estado, mas não é só o Estado aqui, eu preciso fazer uma qualificação nesse argumento, porque não é só o Estado que gerencia a vida e a morte nesses territórios. É, na nossa época, especialmente o Estado que está a serviço do mercado financeiro, do chamado mercado neoliberal ou do capitalismo neoliberal. Porque só estudar teoricamente a forma como o poder dispõe do corpo e da existência biológica de uma população não era suficiente. Eu precisava entender o que de transformação estava acontecendo na história do Rio de Janeiro, na história da cidade do Rio de Janeiro e das suas periferias. E quando eu vou entender isso, quando eu mergulho para entender isso, eu percebo que o Rio de Janeiro estava, à época, sendo lidado ou sendo lidada como uma cidade objeto de uma série de especulações do capitalismo internacional ou do capitalismo neoliberal para transformar o Rio de Janeiro na cidade olímpica, para transformar o Rio de Janeiro na sede da final da Copa do Mundo, para transformar o Rio de Janeiro na cidade para a Jornada Mundial da Juventude. Ou seja, uma série de mega eventos seriam empreendidos no Rio de Janeiro. E como argumento de transformação da cidade numa cidade apropriada para receber esses mega eventos, o capitalismo e o Estado, né, essa mixagem entre o capitalismo e o Estado, transforma o Rio de Janeiro numa cidade laboratório para uma série de práticas urbanísticas neoliberal. E aí, nesse bojo, você vai experimentando de remoções de favela, nesse bojo você vai experimentando de militarização de certos territórios, você vai experimentando um processo de higienização do ambiente, da paisagem social e política da cidade. Então, eu precisava de mais dados. Além da biopolítica, eu precisava de mais dados. Então, eu penso que essa violência, isso que eu estou chamando de poder, né, ou de biopoder, o poder que vai gerenciar essas populações, é um poder formado pela violência do Estado em integração com a violência desse mercado especulativo, financiarizado, globalizado e neoliberal, ou desse neoliberalismo. Então, aí eu, enfim, mergulho por aí na geografia crítica, mergulho por aí na criminologia, eu tento entender como é que esses marcos conceituais me ajudariam a lidar com essa problemática da violência do Estado, da violência do mercado no Rio de Janeiro. Mas a teologia e as práticas religiosas e os fenômenos religiosos se relacionavam com tudo isso que estava acontecendo naquela época. A minha pesquisa, no mestrado, ela foi por aí. Agora, no doutorado, eu vou trazer as histórias, os relatos, os testemunhos, as experiências dessas mães. No mestrado, eu trabalhei com a história de uma delas, que é a Márcia, mas no doutorado eu vou trazer mais entrevistas, mais testemunhos, para mostrar como é que essas vítimas da violência do Estado, da violência do neoliberalismo, como é que elas resistem, como é que elas criticam, como é que elas subvertem essa lógica de morte, esse governo das mortes, como vai dizer a doutora Juliana Farias, como é que essas mulheres resistem, subvertem esse governo das mortes a partir de uma experiência religiosa
pentecostal. Eu escrevi um artigo sobre isso que você encontra no texto Mulheres em Foco, da editora Recriar. É uma série sobre religião e violência. Eu escrevi um extrato ali da minha pesquisa, mas eu estou fazendo isso hoje. Agora, no doutorado, eu vou fazer uma etnografia da experiência religiosa dessas mulheres, porque eu não quero entender apenas como é que, digamos assim, o lado do poder se portou na manipulação, no uso da violência contra essas populações. Eu quero entender também como é que a religião constituiu e constitui uma forma de resistência. Especialmente para fugir desse discurso que religião é só forma de alienação, né? Religião não é apenas forma de alienação. É claro que a religião é um dos melhores dispositivos para controle e gestão de populações, mas religião também é um dispositivo de liberação de potência e de resistência e de subversão que o ser humano foi capaz de produzir e inventar. Então eu quero entender agora a perspectiva da resistência a isso que eu chamo de biopolítica do sacrifício. Acho que deu para partilhar um pouco de como eu pesquisei até aí. Então, Dusa, a sua explicação sobre o seu trabalho foi fantástica. Você passou pelos pontos que a gente ia te perguntar, nem precisou fazer a pergunta, mas esse seu último ponto foi importante, porque inclusive estava na pauta do roteiro que a gente fez para te fazer algumas perguntas. Porque a gente sempre fala sobre a problemática, a gente sempre analisa o problema da opressão, mas nunca fala a partir da resistência do oprimido. E aí eu sei que você ainda não fez essa pesquisa, né? Você está no meio dela, você está no doutorado. Mas hoje, você, Felipe dos Anjos, hoje, 2020, como que você falaria para nós, sem ser pela experiência dessas mulheres, qual é o papel da igreja na resistência dessas pessoas que estão sofrendo essa opressão? Porque a gente já vai para o final do programa e a gente precisaria fazer um recorte nesse sentido. Qual que é a resistência e o papel da igreja na proteção do oprimido? Olha, então, se por um lado, né, todo esse processo de construção das unidades de polícia pacificadora, todo esse processo de militarização da vida das populações empobrecidas da cidade, esse processo que é atravessado por um racismo histórico, estrutural, enfim, por uma lógica colonial de gestão desses territórios empobrecidos, todos esses problemas que vocês sabem bem e está muito bem debatido na sociedade brasileira hoje em dia, tudo isso foi, de certa forma, sustentado por um discurso sacrificial, por uma teologia política do protestantismo e do mundo evangélico que ofereceu legitimação para esse processo. E isso está, de certa forma, apresentado à discussão no meu mestrado. E isso me incomodava. Tipo, por que a igreja legitima isso, sabe? Eu recebia no meu e-mail várias denúncias de violação de direitos humanos, várias denúncias de desaparecimento, de tortura. Eu escutava essas histórias. Eu escutava histórias do Estado forjando o auto de resistência. Eu escutava diversas mães dizendo, olha, o meu filho não estava envolvido. A polícia matou, torturou e desapareceu o meu filho e indexou o processo como se ele fosse traficante, como se ele fosse criminoso, ainda que ele fosse, mas no caso, vários casos de nenhuma participação de jovens torturados, desaparecidos, e eu pensava assim, como é que a religiosidade, a teologia evangélicas e protestantes podem legitimar esses processos? Essa foi o meu escândalo inicial, e aí eu fui trabalhar todo um fundo mítico, todo um fundo teológico da ideia do sacrifício, e como isso acaba oferecendo legitimação para a violência do Estado. Mas aí eu falei, não é possível que a religião seja só isso. E aí, ao encontrar com essas mães, e encontrar com diversas outras vítimas, eu descubro essa capacidade aí de resistência e subversão da religião. E eu diria que se a gente quer se conectar com essas resistências, servir a essas resistências, se a gente quer de alguma forma participar dessas resistências que salva realmente a vida de tanta gente no cotidiano da sociedade brasileira, eu tenho assim algumas sugestões que vão parecer excessivamente práticas, mas é isso que eu quero dizer mesmo. Assim. E eu quero dizer que essas coisas que eu vou dizer aqui, elas são teológicas, elas são pastorais e elas são proféticas, não são apenas, digamos assim, estratégias alternativas políticas ou sociológicas. Mas eu diria que uma das primeiras coisas que os crentes, os protestantes, os católicos e os muitos e muitas irmãs de outras religiões que estão ouvindo a gente, uma coisa que a religião poderia praticar no Brasil contra a violência do Estado
construir uma espécie de uma rede entre as diversas tradições religiosas presentes no Brasil que encontre na sua própria tradição, no seu próprio arcabouço teológico, um conjunto poderoso de críticas à violência do Estado, certo? Eu acho que o Estado brasileiro, em sua matriz escravocrata, colonial, ele foi por muito tempo legitimado, primeiro por um catolicismo romano e depois por um protestantismo racista, por um protestantismo de imigração, por um protestantismo de missão extremamente racista, homofóbico, ou seja, as violências do Estado, elas foram por muito tempo legitimadas pelo cristianismo. Eu acho que a gente precisa encontrar nas nossas tradições quais são as teologias, os discursos, as imagens, os ritos, todo o campo mitológico das nossas religiões que nos ajudam a desconstruir essa legitimidade aí. No segundo momento, assim, sendo bem prático, essa é muito prática mesmo, né? Eu acho que a gente tinha que se reunir e produzir pastoralmente e teologicamente tanto campanhas quanto movimentos que enfrentem claramente assim, o racismo estrutural e estruturante da cultura política e social do Brasil. A gente tem que fazer um programa, fazer um projeto assim, intencional, profetizar prática e pastoralmente um enfrentamento ao racismo estrutural. Está acontecendo no Brasil de hoje uma campanha chamada Liberte o Futuro, que é muito baseado nas 5 ideias para adiar o fim do mundo do Ailton Krenak. Eu acho que a gente tinha que ter uma campanha com essa envergadura, assim. Uma campanha, um movimento com essa envergadura, com esse tipo de propositividade e de pedagogia contra o racismo estrutural e estruturante da cultura política e social no Brasil, porque esse é um racismo sustentado ou pelo silêncio ou pela participação conivente e eficiente das religiões, especialmente as cristãs. 3. Eu acho que a gente tem que mobilizar também, no âmbito das religiões, uma campanha de descriminalização das drogas, porque no caso do Rio de Janeiro, aqui que eu citei alguns acontecimentos, você não vai conseguir reduzir o índice absurdo de mortes por intervenção policial nas favelas do Rio de Janeiro se você não desestruturar e desconstruir esse discurso de guerra às drogas que moraliza e purifica a violência policial no Rio de Janeiro. A gente tem que fazer um debate nacional, um debate teológico, um debate religioso pela descriminalização das drogas. Isso, na minha opinião, é urgente. Nós nos envergonharemos no futuro, nós olharemos para essa época, olharemos para um número como mais de 8.000 mortes causadas por intervenção policial nas favelas do Rio de Janeiro e nós diremos: quantas vidas nós desperdiçamos por falta de coragem para fazer um debate sobre a descriminalização das drogas. A gente tem que mudar essa política de drogas no Brasil urgentemente. Essa política de drogas que encontra no moralismo e na ignorância política dos religiosos desse país uma barreira, sabe? A gente não discute porque discutir droga, política de droga em espaço religioso é um tabu ainda, porque a gente não discute e as pessoas estão morrendo. Uma outra coisa que eu acredito que a gente precisa fazer urgentemente é mobilizar e aprofundar as discussões sobre a desmilitarização da polícia. Não é possível mais que uma polícia que guarda no seu âmago dispositivos ditatoriais e totalitários, dispositivos provenientes da ditadura militar nesse país, não é possível mais que a gente continue sob uma política de segurança pública que tem uma polícia como essa, que é uma polícia que guarda no seu coração, no seu âmago institucional, restos da ditadura militar, e é uma polícia que guarda também no seu código genético aí, institucional, na sua espinha dorsal, o racismo e a escravidão fantasmáticas e diabólicas que marcam a nossa construção social. Então eu diria que a gente precisa fazer teologia para desmilitarizar a polícia urgentemente. E por último, eu diria que a gente precisa criar parcerias com igrejas
em territórios militarizados. Parceria financeira, sustentar pastor, sustentar missionário, sustentar missionária, enviar jovens pastores e jovens missionários para as igrejas locais em territórios militarizados, para criar uma pastoral de acolhimento para as pessoas vítimas da violência do Estado. Essas pastorais existem, mas os pastores e pastoras que estão cuidando das vítimas de violência lá nos territórios militarizados e lá nos territórios populares, às vezes eles não têm o que comer, às vezes eles não têm grana para pagar o aluguel, eles estão lutando pela sobrevivência deles e ainda estão fazendo todo o esforço espiritual e pastoral possível para cuidar de pessoas vítimas de violência. Eu acho que a igreja tinha que botar dinheiro em projetos, ela tinha que pagar o salário dessa galera, colocar comida, a gente tinha que mandar grana e gente e inteligência e escuta e abraço e solidariedade para os territórios de guerra, os territórios em conflito no Brasil. A gente faz isso na África, a gente faz isso em um monte de lugar, mas a gente não tem coragem de nos mobilizar de forma missionária, né, para usar esse termo tão conhecido, para enfrentar a violência do Estado e a violência racista, a violência colonial no nosso país. E eu tenho pensado muito sobre esses pontos que eu escrevi para compartilhar com vocês aqui, e eu acho que esse é uma espécie de um programa teológico pastoral que a gente poderia encarar para que o Brasil deixe de ser a República das Mortes, né? Para que o Brasil deixe de ser uma república necropolítica. E aí eu pensei em ações de caráter micropolíticos, ações de caráter comunitários, ações que nós podemos empreender coletivamente, independente dos debates macropolíticos que nós estamos fazendo. Eu gostaria muito, meu sonho ministerial, meu sonho de fé, é ver a igreja destruindo a lógica de guerra às drogas no Brasil e ver a igreja destruindo essa lógica de militarização da polícia. Com isso, né, nesse movimento, ver a igreja profetizando praticamente, pastoralmente, o fim do racismo no Brasil. Eu acho que essas são estratégias e alternativas que eu tenho pensado ultimamente. Então, mano, fazendo um extrato aqui da sua fala, existe uma perspectiva que não só estatal, mas talvez cultural, de toda essa nossa sociedade, de entender que existe uma cor que pode morrer, ou que existe alguns seres humanos que a vida deles vale menos do que as outras. Então a gente tem essa ideia cultural de que tá de boa, seja matar, ou seja, não fazer nada, simplesmente deixar com que os pretos morram. E toda essa ideia, ela é assentada em duas lógicas. Essa lógica da guerra contra as drogas, então a gente está indo matar, a gente mata porque a gente está salvando o Brasil do narcotráfico, e essa lógica também é assentada do ponto de vista religioso, de que ele não estava rezando, né? Se estivesse na igreja rezando, não estaria morrendo. Então ele morreu porque ele está fazendo alguma coisa de errado, porque ele é bandido, porque Deus está castigando, porque Deus está punindo, porque o salário do pecado é a morte. Então quando você vê essas duas coisas, né, assim, tão casadinhas, você vem e diz pra gente essa série de ações práticas que seriam interessantes, que eu vou até recortar esse seu áudio aqui, vou fazer um e-book e vou ganhar dinheiro e ficar famoso, que eu vou fazer um livro de soluções para salvar o Brasil, vou reduzir esse nosso bate-papo aqui a termo, mas aí você vai entendendo então, de fato, qual seria a importância da igreja, dos ambientes de religião, para de fato propiciar um paraíso para esse país que a gente mora, para esse país que a gente vive. Então, muito se fala da teologia de ir para o céu e tal, sendo que a construção desse céu estava disposta ou está disposta a nossas mãos. Basta que nós realmente resolvêssemos sinalizar o reino de Deus. E o contrário também pode ser uma verdade, porque em não fazendo, a gente está condenando toda essa nossa sociedade a esse inferno astral, a esse inferno nem astral, esse inferno prático que é a vivência cotidiana de preto periférico que sai de casa todos os dias com a certeza de que a morte vai passar por ele. Pode ser que não ele sucumba à morte naquele dia, mas que ela passa por ele todos os dias.
Então, vendo esse bate-papo nosso aqui e caminhando para o final, eu fico pensando como a igreja deveria ser, de fato, o reino de Deus em pessoa. E que, às vezes, até a fala do MC dessa semana, né? De que, às vezes, até esse lance da igreja, da esquerda, no geral, não entender, não conseguir dialogar com esses religiosos e tudo. Mas nesse nosso país de 87% de cristão, tudo passa pela construção do viés religioso. Então, eu fico, assim, de cara de como esse protagonismo da merda ou o protagonismo da coisa boa passa pelas nossas mãos. Pastores, pastoras, crentes, evangélicos, cristãos, católicos, porque é a nossa, vamos dizer assim, emanação do discurso que impregna tudo isso que a gente discutiu aqui, sendo a biopolítica, né, do sacrifício ou essa necropolítica no Brasil. Então eu fico impressionado. Talvez em outros lugares isso não seja tão forte, mas o peso que a religião e a religiosidade e nós, enquanto agentes da fé, entre aspas, temos de responsabilidade desse nosso processo. Então, assim, até devolvendo a bola para você e para o Valtinho, eu, ouvindo esse bate-papo todo seu aqui, eu fico pensando assim, pastor, pastora, se você não está fazendo nada efetivamente para conter a morte no Brasil nesse momento, né, nesse espaço-tempo que a gente chama de hoje, não durma bem, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Eu não consigo pensar de outra maneira, entende? Uhum. Eu diria que não só a igreja, ela não apenas está matando por omissão, né? Ela, enquanto um agenciamento que produz discurso, sentido, afeto no Brasil de hoje, ela está matando intencionalmente, assim. O que a gente fala, o que a gente prega, como a gente prega, o modo como se constrói a comunidade é responsável pela legitimação de uma violência estrutural que mata no Brasil. Então não é só, eu não estou fazendo nada, está acontecendo ali como efeito colateral da minha omissão. Não, a igreja está fazendo. Ainda que seja uma pregação sacrificial, dominical, que o cara fala, isso daqui não tem nenhuma relação com o que está acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro. Tem, porque quando um destacamento do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro entra numa favela atirando a esmo, aqueles policiais entram acreditando que eles estão numa guerra espiritual. E eles entram acreditando porque existem pastores emprestando discurso teológico e emprestando afetividade teológica a esse tipo de violência. O cristianismo brasileiro, ele é responsável, desde a colonização até hoje, por um tipo muito específico de violência, que é o tipo de violência que extermina essas populações desviantes do branco, desviantes do europeu. O nosso cristianismo, ele emprestou teologia para isso desde os primeiros movimentos de colonização desse espaço-tempo chamado Brasil. Então, está fazendo. Por outro lado, existe uma igreja que não tem fama, que não tem dinheiro, que não tem visibilidade, que não tem reconhecimento, que às vezes os teólogos e os pastores das grandes igrejas, inclusive, acham que essas igrejas não sabem de nada, não têm a teologia verdadeira. Essas poucas igrejas estão resgatando as vítimas, salvando a vida das vítimas. Então, assim, eu fico pensando que só por respeito aos irmãos e irmãs que estão salvando a vida das vítimas nesse país, a gente já deveria fazer alguma coisa. Se a gente falasse assim, eu não tenho que fazer nada porque os caras que morrem não tem nada a ver com a minha igreja, os caras que morrem não tem nada a ver com a minha fé, não conheço, não sei quem são, não. Olha, os caras que morrem, eles são filhos, eles são sobrinhos de irmãos e irmãs nossos na fé. Lá onde esses caras morrem, são os nossos irmãos e irmãs na fé que estão consolando, que estão abraçando, que estão enxugando as lágrimas. E lá onde esses jovens morrem, são os nossos irmãos e irmãs na fé que estão fazendo enterro, que estão chorando a perda dos seus filhos, das suas filhas. Mas na maioria das vezes dos seus filhos. Então, assim, é muita responsabilidade pra lavar a mão no estilo Pilatos, sabe? É muita implicação, que às vezes é invisível, mas é muita implicação. A igreja está muito implicada nisso. A fé evangélica está muito implicada nisso. Tanto quanto produtora de morte, quanto como produtora de resistência. Mas como a resistência é muito minoritária, o nível
de morte, a intensidade das mortes, a brutalidade das mortes ainda é muito superior. Então, a gente tem que fazer alguma coisa porque nós já estamos fazendo alguma coisa. Se a gente tem que fazer algo para reverter o malefício do que a gente está fazendo, porque o que a gente está fazendo, seja por ação ou seja por omissão, é dando repetitividade e prolongamento a uma cultura necropolítica, racista, escravocrata nesse país. É isso que a gente está fazendo por meio da nossa legitimação do Estado. Isso porque a gente nem entrou no mérito do quanto essa cultura que eu examinei ali do recorte entre 2009 e 2016, que é o período da UPP que eu analisei, a gente ainda nem falou do quanto essa política se tornou política de governo nacional. Porque é a milícia do Rio de Janeiro que está no poder hoje. A milícia que está na presidência da República hoje é a mesma milícia que estava no governo das mortes ao longo de todo esse percurso de pesquisa que eu fiz aí. Nós elegemos uma milícia para a presidência da República. Uma família que tem envolvimento com os mesmos assassinos desses milhares de jovens que eu vi o Estado matar no Rio de Janeiro. É disso que a gente está falando. Quando a Igreja Evangélica elegeu, sustentou e ainda sustenta a família Bolsonaro na presidência da República, ela está sendo parceira de guerra de uma milícia. Ela está financiando moral e teologicamente e também financeiramente e também politicamente uma estrutura de poder que tem como efeito central um governo de mortes. E olha que a gente ainda nem falou da pandemia, e olha que a gente ainda nem falou do coronavírus. A gente está só falando do quanto a violência do Estado depende das mãos sujas da igreja. Então a gente é muito apaixonado por pautas moralistas, pela pauta da corrupção, mas a gente deveria entender que a nossa teologia ela é uma rede que sustenta o discurso de violência policial nesse país. Um discurso miliciano. Mais do que isso, nós batizamos a milícia no Rio Jordão e nós colocamos essa milícia no poder, nós, Igreja Evangélica. Então é mesmo para sentir-se responsável e é mesmo para arrepender-se desse pecado que está, sim, na nossa responsabilidade. Esse pecado estrutural, essa política sacrificial que mata mais jovens no Brasil do que qualquer guerra civil espalhada pelo mundo hoje. Camarada, uma pena que a gente tenha nossa limitação temporal aqui, porque esse bate-papo tá bom demais. Mas nós vamos encaminhando aqui para o nosso final e eu queria dizer para essa molecada que escuta a gente, primeiro, muito obrigado por você acompanhar o nosso podcast, obrigado por você estar sempre ouvindo. Esse podcast ele tem o oferecimento da editora Recriar e da Faculdade Unida, que tem nos ajudado a manter esse projeto de pé, que é esse portal de conteúdo que se chama O Reino em Pessoa. E quero falar com você que se você quiser nos ajudar também, entra no www.apoia.se/ORP e nos paga um cafezinho. Seja a nossa mantenedora, seja nosso mantenedor, nos ajude a fazer isso aqui. Quero agradecer demais a participação aqui do Felipe dos Anjos, que destruiu aqui hoje nesse nosso bate-papo. Você, inclusive, encontra o livro dele no site da editora Recriar, né, o Biopolíticas do Sacrifício. E é isso, meu camarada. Obrigado demais por esse bate-papo. Valeu, irmãos. Eu que quero agradecer a vocês, agradecer a galera que dedicou esse tempo escutando a gente. Pedir que vocês tenham aí uma paciência caso eu tenha sido excessivamente prolixo, não entrado nas questões de forma mais clara, mas é porque, enfim, isso tudo tá voando na minha cabeça e às vezes organizar de um jeito mais claro é complexo. Mas se quiser, tem um livro para ler, tem os artigos, tem os vídeos aí que eu falo sobre isso tudo em outros canais. Mas quero agradecer muito a vocês então pelo convite. Agradecer especialmente pelo que vocês estão produzindo hoje, né, pra gente no Brasil, assim. Salvando a igreja de cair numa mornidão e numa apatia generalizada, assim, enfim, o Reino em Pessoa, o Gibran, o Walter, como teólogo no Teco, vocês estão dando uma oportunidade pra gente conhecer, mudar, se transformar, aquilo que o Ari fez, né, por mim, ali em 2006,
sem saber que estava fazendo por mim. Eu acredito que vocês estão fazendo por muita gente hoje. Muita gente que está dizendo que vai dar testemunhos parecidos com esses que a gente deu no início, porque vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo, e eu agradeço a Deus que vocês existem, porque nesse mundo, né, de bolsonarismo evangélico, nesse mundo onde o Ministério da Justiça investiga sem mandato opositores do governo, o Ministério da Justiça, esse que é liderado por um pastor presbiteriano, nesse mundo aí, onde a ministra dos Direitos Humanos é uma pastora evangélica, dando continuidade a uma política higienista, dando continuidade a uma política anti-direitos humanos, né? No core da política é uma política anti-direitos humanos, mas ela é uma ministra de direitos humanos, evangélica. Nesse mundo, né? No mundo onde a religião determina tantas violências, existir uma organização e um coletivo como o de vocês é um alívio, assim, é uma redenção mesmo. Então, eu já disse isso para vocês em outros tempos e quero dizer isso aqui para todo mundo. A gente precisa continuar criando caminhos de libertação e de saída do bojo desse cristianismo que é tão responsável por tantas violências e por tanta discriminação e desigualdade como esse protestantismo brasileiro. Então, agradeço a vocês, beijo a todos e todas. É isso aí, galera. A gente se vê, se fala e valeu. Obrigado mesmo pelo tempo. Muito obrigado, Duza. A gente sempre tem um bordão para fechar o podcast, né, que é simples e revolucionário, que o filósofo Gibran inventou aí. Dessa vez, galera, o podcast não foi simples, mas ele é revolucionário. A gente costuma dizer aqui que o dos Anjos é o melhor que a gente tem. Então, escute esse podcast várias vezes, compre o livro dele, acompanhe nas redes sociais, porque esse moleque é brabo e tem nos edificado, tem caminhado com a gente, é um amigo pessoal. Valeu demais. O podcast foi editado por Felipe Bulbarelli. Felipe Bulbarelli. Felipe Bulbarelli. Felipe Bulbarelli. Felipe Bulbarelli. Felipe Bulbarelli. Felipe Bulbarelli.